Olá pessoal, aqui Rubens Souza da RSA, dando então sequência aos nossos vídeos, né? Eu vou tentar fazer um processo encadeado com um momento histórico, assim, né? No vídeo passado nós falamos um pouquinho mais sobre a questão da pandemia e agora nós vamos tentar trabalhar como se nós estivéssemos começando a sair dela, o que é uma esperança para todos, né? Gradativamente o mercado está se liberando, né? Como disse, eu tenho a convicção de que nós só vamos voltar ao normal no último trimestre do ano, mas já começamos a nos recuperar e a ter movimentos de abertura. Então, o tema vai ser seleção, né? Porque talvez seja importante para essa retomada. As empresas obrigatoriamente vão ter que assim, suprir carências que adquiriram durante o processo. Vão ter que trazer profissionais que realmente contribuam no estratégico, no momento de retomada da empresa. Então, talvez a seleção seja um tema interessante, né? Como é um tema que envolve muitas partes, a seleção em si, a percepção da organização, a percepção do profissional, nós vamos fazer isso em 3 vídeos, né? Vamos começar com uma coisa mais genérica e depois fazemos outros especificamente para as organizações e para os profissionais, ok? Muito bem. A seleção é um intricado jogo de xadrez, né? Onde as peças precisam se encaixar dentro do tabuleiro. Eu digo sempre que tem toques de magia, né? Lida com o imponderável, né? Existem pessoas em todas as etapas do processo, a organização, o profissional, a empresa que assessora, tudo isso precisa combinar para que um processo dê certo. As organizações, até então, elas achavam que o risco, que quase a totalidade do risco ficava com elas, né, de trazer alguém que não dê certo no seu processo. Com o tempo se percebeu que é uma estrada de 2 mãos, onde tanto a organização quanto o profissional correm riscos, porque é um momento de decisão. Sempre que se decide, se perde por um lado ou outro, né? Então, a grande preocupação é fazer com que esse processo dê assim, se avalie todas as possibilidades, se cuide de todas as nuances para que ele realmente dê certo, né? O risco é de ambas as partes, né? Imagina, uma organização que está contratando alguém, né, coloca assim, a sua vida, os seus projetos, o seu grupo, o que vai ser o futuro da organização em cima de um profissional novo ainda desconhecido. Por mais que ele tenha sido bem avaliado e todas as questões tenham sido vistas, ele ainda assim será um profissional novo inserido dentro de um contexto que já está assim, conhecido, né? Então, para ela é um momento de angústia nesse sentido, né? Pelo lado do profissional, também é angustiante porque ele vai associar o seu nome, né? Vai ter um sobrenome empresarial que precisa trazer honradez, que precisa trazer satisfação, orgulho, para que ele possa fazer parte, ao mesmo tempo em que ele vai se vincular a uma nova cultura. Eu sempre brinco, ele não sabe nem onde é que é o banheiro ainda quando está entrando, né? Então tudo isso gera angústia de ambas as partes, né? E nesse sentido, né, os dois são responsáveis por fazer o processo dar certo. De novo, em algum momento do passado, as organizações achavam que não, o profissional tem que se adaptar, nós estamos contratando aqui com frete pago, o profissional vem, dá certo, ele é o cara, não é por isso que nós estamos contratando, né? Mas, na verdade, tem todo um trabalho das duas partes para que esse processo, depois de concluído, o profissional possa realmente dar certo, né? Fazer a roda girar. Por parte da organização, gerencialmente, ela tem que se preocupar com a entrada do novo profissional. Um trabalho de integração bem feito, ter paciência, porque eventualmente ele cometerá erros,
está disposta assim, a fazer com que o personal se funda à sua cultura, aos seus valores, né? Dá tempo para que ele seja, assim, se relacione com as pessoas gostem de... Tudo isso é um processo que é responsabilidade da organização que está contratando. Tá? Você, empresário, tem que ter a noção de que tem um trabalho muito intenso, talvez eu diria assim que mais de 50% acontece depois que o profissional entra e ele é bem cuidado pela nova casa. Já por parte do profissional, ele já tem que ter toda uma predisposição para se adaptar, porque é um grupo funcionando, é um organismo vivo onde ele vai se inserir. Então a tendência é que ele tenha que se moldar, né? E por isso é bom que ele estude bem o assunto antes de entrar na organização, para conhecer sua cultura, seus valores, seus princípios, seus códigos de conduta, né? Para que ele não se surpreenda depois com alguma coisa que seja antagônica ao seu modo de ser. Tá? Então, por parte profissional, essa predisposição de adaptação, né? Mais do que a questão técnica para a qual ele foi contratado, é a questão do comportamento dele inserido dentro do grande contexto, né, da nova realidade da empresa. Tá? Então, de ambas as partes, há necessidade de um cuidado para que a coisa flua. Porque se não fluir, o ônus é muito grande para a empresa e para o profissional. Você imagina, a empresa está trazendo um profissional para um projeto, às vezes de longo prazo, né? E se o profissional fica pouco tempo por uma seleção que não acabou acontecendo bem, ele vai ter que dar explicações para o mercado, vai ter que dar explicações para o grupo. Todo o investimento que foi feito em cima de uma contratação que viesse a agregar se perde. O ônus financeiro e principalmente emocional para a empresa é muito grande. E do mesmo modo ocorre com o profissional. Imagina, alguém que está numa empresa há 10 anos, deixa essa organização para ir para outra, por entender que o projeto vai agregar, que vai ser melhor, que, né, vai ter um crescimento, e o projeto é parado em pouco tempo. Ele vai ter que dar explicações para o mercado, né? Cessa a questão de receita, né? É muito complicado. Tá? Então é importante que dê certo, né? É importante que as partes fiquem felizes desde o início. Eu brinco que se um profissional entrar atravessado, ele vai atravessado até o final. Portanto, a contratação de alguém, o processo seletivo tem que ser harmônico, funcionar, fluir, para que as coisas aconteçam bem, né? As duas partes têm que ficar felizes. Inclusive, eu coloco assim, nós hunters somos contratados pela pessoa jurídica, quem nos remunera são as empresas. Portanto, nós temos que satisfazer as suas demandas. Mas nós temos uma preocupação maior com a felicidade do profissional. Porque se ele estiver feliz, ele fará a empresa feliz. Se só a empresa estiver feliz, é provável que o processo acabe não tendo uma longa duração, que é o nosso interesse, que é o interesse de todos nesse processo. Tá? Muito bem. Essa foi uma parte mais geral. Tá? Depois vamos falar agora sobre o processo pela ótica das organizações, pela percepção dela e pela percepção dos profissionais. Né? Existem armadilhas que estão contidas tanto por parte da empresa que ela sofre, quanto os profissionais também são vítimas de armadilhas e até os hunters acabam caindo em algumas armadilhas nesse processo complexo de selecionar. Nós vamos abordar esses conteúdos nos próximos vídeos, ok? Lembro para compartilhar o máximo possível, que as pessoas possam aproveitar isso e estou aberto, digamos, a perguntas que possam estar ajudando no seu momento específico, ok? Até o próximo vídeo, um abraço para todos.